Olá, o meu nome é Natália e eu vou apresentar o meu trabalho que se chama A Estrutura Funcional dos Riachos do Parque Nacional da Tijuca. Os meus orientadores foram Leonardo Chum e Rômulo Lima. Essa apresentação vai ser separada em tópicos para ficar mais fácil. O meu trabalho conta com 4 objetivos. O primeiro é atualizar o conhecimento sobre a ictiofauna, que é formada pelas espécies de peixes dos riachos do PNT. Associar atributos de diversidade funcional a essa ictiofauna. Caracterizar a sua estrutura funcional. E o último objetivo, que ainda está em andamento durante o ciclo 2022-2023, que é avaliar a estequiometria dessa ictiofauna. Mas primeiro, o que é diversidade funcional? Podemos descrevê-la como uma abordagem para compreender as respostas das comunidades às mudanças ambientais. O meu projeto, então, visou identificar possíveis diferenças na estrutura dos riachos de acordo com o grau de preservação do ambiente ao seu entorno. Agora, com um exemplo, vamos imaginar que um riacho apresenta 10 espécies de peixe, enquanto o outro riacho apresenta 5. Mas o riacho 1 com 10 espécies apresenta 3 nichos, enquanto o riacho 2 com 5 espécies apresenta 5. Dessa forma, a diversidade taxonômica do riacho 1 é maior, mas a sua diversidade funcional é menor, enquanto que o riacho 2 tem uma diversidade funcional maior e uma diversidade taxonômica menor. E então, qual é a importância da gente usar a diversidade funcional? As medidas de diversidade funcional elas costumam se mostrar mais sensíveis às respostas da comunidade às mudanças ambientais comparadas às medidas tradicionais, que consideram apenas a diversidade taxonômica. Isso acontece porque essas medidas, como riqueza em abundância, reconhecem todas as espécies como equivalentes, ou seja, como se elas apresentassem a mesma importância para a manutenção das comunidades. As coletas foram realizadas no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Utilizamos de pesca de esforço com rede de arrasto e de pesca elétrica de baixa voltagem. No laboratório foram retiradas as medidas de ecomorfologia para calcular os atributos de diversidade, como posição relativa do olho, que é dada pelo valor da altura do olho dividida pela altura da cabeça. A partir da posição do olho, podemos determinar o habitat do peixe, por exemplo. Para peixes de fundo, espera-se uma posição dorsal do olho, enquanto que para peixes que vivem na coluna d'água, uma posição lateral. Identificamos 8 espécies divididas em 5 ordens. Disciprinodontiformes, Xiphophorus sp, ou peixe-espada, Falóceros harpagos e Poecilia reticular. Entre os siluriformes, Neoplecostomos microps, ou cascudo, e Trichomicterus sp, e Simbranquiformes, Simbrancos marmoratus, Gimnotiformes, Gimnotus panterinos e Dicicliformes, Geófagos brasilienses ou Acará papaterra. Como resultados, esperávamos uma diminuição das espécies mais especialistas em ambientes alterados, que tendem a ficar mais homogêneos com a perda de microhábitats. Encontramos que os ambientes mais próximos das vias de acesso do parque e mais ajusantes são mais propensos à presença de espécies introduzidas. Nos ambientes mais conservados são mantidos os microhábitats das espécies. Por exemplo, as áreas de substrato arenoso são onde mais encontramos os tricomícteros. Encontramos os geófagos principalmente nos poções próximos às margens. O Neoplecostomos está sempre associado a áreas corredeiras. Nos folíceos se acha de tudo, mas principalmente os barrigudinhos e os crustáceos do PNT. Nós então criamos um espaço funcional da ictiofauna dos riachos do PNT. Aqui nós vemos 2 espécies super distintas morfologicamente e funcionalmente, simbrancos e xiphoforos. Aqui comparamos a riqueza funcional de 2 setores, o setor Serra da Carioca, que apesar de apresentar uma riqueza taxonômica maior, com 7 espécies, apresentou uma menor riqueza funcional, comparado ao setor Floresta, com 6 espécies. O setor Serra da Carioca apresenta 2 espécies exclusivas, enquanto o Floresta apresenta uma. Mas dá para ver que o Neoplecostomos contribui bastante por si só. Concluindo, as espécies de barrigudinhos diferem entre si taxonomicamente, mas são redundantes funcionalmente. Elas apresentam grandes semelhanças morfológicas que podem se traduzir em semelhanças na sua função na comunidade. Estes resultados trazem à tona a importância da coleta de dados da diversidade funcional para com a ecologia, pois a partir deles podemos basear tomadas de decisão para com a conservação de ecossistemas em unidades de conservação. Gostaria de agradecer à equipe Labeco Peixes, ao ICMBio, aos monitores do parque, à FIPERJ, meus orientadores Carol, Rômulo, Chum. Nada seria possível sem vocês.